me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei, não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos,
coração, do amor que faz mudar o mundo. Bom dia! A nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Bom dia para todos, que alegria estarmos juntos para mais uma escola bíblica dominical da Segunda Igreja Batista em Cabo Frio. Eu quero dar as boas-vindas a todos, dizer da alegria de nós estarmos juntos nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para juntos estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Sempre aos domingos, 9h30, a nossa escola bíblica dominical. Você pode acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube da Segunda Igreja Batista em Cabo Frio. Sempre uma alegria ter você. Já tem várias pessoas entrando aí, acessando para mais uma escola bíblica dominical. Iniciamos domingo passado um novo trimestre e vamos estar estudando o livro de Esdras e de Neemias. Fazem parte então dos chamados livros históricos do Velho Testamento. Então quero convidar a você para se comprometer, não apenas hoje, mas incentivar você para que durante esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, possamos estar juntos estudando a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, não é verdade? Quero lembrar a igreja, quero lembrar aos irmãos e aqueles que têm participado aí através do YouTube, Facebook, lembrar aos irmãos, não é verdade, irmãos? Todos os dias o nosso programa de oração Convida 19. Quero incentivar a você, pare tudo, dedique 19 minutos de oração diariamente. Às 19 horas, o programa Convida 19. E, às quartas-feiras, o programa Convida 19 na sala do YouTube. Então, alguns irmãos que entram na sala e aí durante uma hora, até às vezes até mais de uma hora, a gente fica então ali compartilhando os pedidos e orando também. Às quintas-feiras, irmãos, retornando os nossos estudos no livro dos Salmos, né? Orando com os Salmos. Então, aprendendo sobre oração no livro dos Salmos. Então, quero incentivar a você, e às quintas-feiras, sempre às 20 horas. Domingo pela manhã, 9h30, a nossa escola bíblica dominical, e à noite, sempre também a nossa celebração às 20 horas, e alguns minutos antes, 15 minutos antes, às vezes 20 minutos antes, aquele momento especial para as crianças, adultos também, né? Mas reservado especialmente para as crianças. E às sextas-feiras, irmãos, a nossa vigília de oração. Irmãos, eu quero incentivar a você assumir um compromisso de 15 minutos às sextas-feiras, relembrar aquele tempo reservado, ok? E vamos aí, irmãos, nos envolver, vamos nos comprometer naquele relógio de oração às sextas-feiras, 15 minutos de oração, ok? Irmãos, você recebeu, cada família, o livro que a igreja deu de presente de meditações, livro de meditações, para você todos os dias ter uma meditaçãozinha ali, né? E também ali tem uma referência dos capítulos que você pode ler
diariamente, porque nós lançamos o programa da leitura da Bíblia toda nesse ano de 2021. Então, quero incentivar a você, ainda estamos no início, então você ainda pode iniciar essa sua jornada. Quero incentivar a você a ler a Bíblia toda. Você que já leu, você que ainda não leu, quero incentivar que esse ano de 2021 possa ser o ano da leitura da Bíblia toda. Ok, irmãos? E no final do mês, aqueles irmãos que estarão nessa jornada vão informar ao pastor, o pastor vai perguntar lá no grupo de transmissão da CIB, e aí vocês vão me dar o retorno e vão dizer o nome, eu estou lendo a Bíblia toda, e vai dizer qual é o capítulo, qual o livro, qual o capítulo, para que a gente possa então ir informando assim essa nossa caminhada, essa nossa jornada da leitura da Bíblia toda. Vamos estar orando, irmãos, uns pelos outros, vamos estar orando pela igreja, vamos estar orando pelos doentes, pelos enfermos, orando pelos enlutados, não é verdade, irmãos? Aqueles que estão com os corações dilacerados, feridos, nesse tempo de lutas, nesse tempo de dificuldade, louvando a Deus e agradecendo aqueles que foram curados também, tempo de gratidão também ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Vamos lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá? Aleluia! Aleluia!
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. E tua igreja te adora, e tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. E tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. E tua igreja te adora, tua igreja te adora. A nossa lição de hoje, da Escola Bíblica Dominical, nós vamos encontrar a Bíblia, a Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, lá no livro de Esdras. E hoje nós vamos encontrar sobre lançando as bases para o recomeço, para o recomeçar, né? A lição de hoje, a ênfase é a importância de recomeçar e as bases. Está baseado lá em Esdras capítulo 3, os versos de 8 a 13, que foi a reconstrução do Templo de Jerusalém. Sabido por todos nós o contexto histórico, mas nunca é demais repetir. Mas o povo que ficou no exílio durante 70 anos e agora estava retornando para Jerusalém na liderança de Zorobabel, veio primeiro com um grupo, Esdras e Neemias, todos eles líderes na reconstrução da cidade, não apenas a reconstrução material, física, mas também a reconstrução moral, espiritual, religiosa do povo. Tá certo, irmãos? E hoje, então, baseado nos alicerces, né? No início da reconstrução do templo, o escritor da lição, ele recomenda a gente refletir sobre as bases, né? Lançar as bases para o recomeço, né? na nossa
na nossa vida. E ele começa dizendo algo assim muito interessante, muito importante, né? A melhor maneira de recomeçar é fazendo o quê, irmãos? A melhor maneira de recomeçar é fazendo a coisa correta, coisa certa. Se não fizer a coisa certa, se não fizer a coisa correta na nossa vida, o recomeço aí pode se tornar tortuoso, pode se tornar perecível, falível, ruim, ruína. Então, vai recomeçar? Você vai recomeçar alguma coisa? A lição fala sobre o recomeço do templo, mas com aplicação para a nossa vida de modo geral. Então, você vai recomeçar alguma coisa? Tem alguma coisa na sua vida que precisa recomeçar? Então, não esquecer que a melhor maneira de recomeçar é fazendo a coisa certa. E o que é fazer a coisa certa? Fazer a coisa certa, o escritor diz que, antes de tudo, é ter o Senhor como prioridade na nossa vida. A prioridade é Deus, prioridade é o Senhor. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é verdade, irmãos? Acrescentadas. Então, com autorização, né? Autorização do rei, eles retornam para Jerusalém, recebem apoio, recebem várias coisas importantes, mas eles entendem que a prioridade é Deus, prioridade é o Senhor, o Deus da vida. Então, o que acontece? Acontece, irmãos, que na nossa vida, quando nós vamos reconhecer, vamos recomeçar algo, nós precisamos então focar, priorizar Deus da nossa vida. Porque muitas vezes alguém tem um projeto, muitas vezes alguém tem um recomeço, muitas vezes alguém tem algo para concretizar e aí pensa em tudo, faz tudo, planeja tudo, idealiza tudo, mas o que acontece? Não coloca Deus em primeiro lugar, não prioriza o Senhor, o Deus da nossa vida. E aí nós vamos perceber na vida de Esdras, Neemias até Zorobabel, a prioridade foi adorar a Deus. Eles iam reconstruir a cidade? Sim. Eles iam reconstruir o templo? Sim. Eles iam reconstruir os muros? Sim. Mas a prioridade, fazer tudo isso para o quê? Para restaurar a adoração e reconhecer Deus acima de tudo, acima de todos, a soberania. Isso é importante, é significativo, irmãos, por quê? Porque a história mostra ali algo interessante. Eles foram para a Babilônia, na verdade, levados, exilados, ficaram lá durante muito tempo, 70 anos, mas quando eles retornaram para Jerusalém, não eram mais os babilônicos que estavam dominando, né? Não, por quê? Porque a Babilônia foi o quê? Invadida, dominada, tá certo? Pelos medos persas, né? Então o Império Persa, lá no ano 538, o Império Persa invadiu a Babilônia. E invadiu a Babilônia e então, com o rei Ciro, e aí então agora sob o domínio. E aí o que acontece? Era política, fazia parte do Império Persa, sempre permitir que os povos que eles conquistavam pudessem adorar o seu Deus, não fazia restrição quanto a isso, poderiam adorar o seu Deus, poderiam ter o seu templo, eles
tinham essa intenção de que o povo conquistado mas permanecesse na sua terra. Então tudo isso favoreceu para que o povo retornasse. Mas por que eu estou mencionando isso? Estou mencionando isso exatamente para a gente entender a soberania. Deus usou um povo pagão, povo persa, Deus usou um rei que era ímpio, o rei Ciro, para ser instrumento dele, do Senhor. Irmãos, o mundo está nas mãos de Deus. A história pertence ao Senhor, não pertence aos homens. Não importa a nação, não importa o que a nação esteja fazendo ou deixando de fazer. Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor das nações. Deus levanta uma nação ímpia, uma nação perversa, primeiro a Babilônia, para disciplinar o seu povo. E agora os persas, para que o povo pudesse retornar para a terra. Deus usando nações que não adoravam, que não serviam ao Senhor. Mas por quê? Porque Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor das nações. E então, a primeira coisa para recomeçar é priorizar Deus, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que Deus age da maneira como Ele quer agir, pode agir, da maneira como o Senhor convém agir, não da maneira que nós pensamos, imaginamos, né? Muitas vezes nós achamos que as coisas têm que ser daquela maneira, daquele jeito. E Deus vem então e usa nações pagãs para mostrar a Israel, povo escolhido, mas Deus estava mostrando a Israel o seguinte: eu sou o dono do mundo, eu sou o dono das nações, eu sou soberano e eu posso agir da maneira que eu desejar, maneira que eu quiser agir. Outro aspecto importante da nossa lição de hoje, né? Lembrando, irmãos, que é lançando as bases para recomeçar, lançando as bases para o recomeço. E aí, a lição de hoje fala sobre quando nós lançamos as bases, o imperativo, né? A ordem é usarmos instrumentos adequados, importantes para o desenvolvimento da missão, desenvolvimento da tarefa, né? O texto bíblico lá em Esdras, no capítulo 3, versículos 8 e 9, vai mostrar, vai apontar, vai enfatizar que eles fizeram tudo exatamente da forma correta como o Senhor havia dito, havia falado e recomendado, né? Desde a contratação dos trabalhadores, é específico lá dizendo, né? A contratação dos pedreiros, a contratação dos carpinteiros, as pedras que deveriam ser cortadas, a madeira que deveria ser comprada, trazida lá das colinas do Líbano, não é verdade? Então, tudo feito de maneira correta, de maneira adequada, né? Os levitas teriam a tarefa, a responsabilidade de ser os encarregados para supervisionar os trabalhadores, porque estava sendo reconstruído o quê? O templo, né? E os levitas responsáveis pelo templo, pelo culto, por tudo aquilo, então eles tinham que supervisionar para saber se tudo estava sendo feito devidamente, não é verdade? Com seus instrumentos deveriam estar louvando a Deus, né? A Bíblia diz que eles louvavam a Deus em vozes. E qual era o cântico que eles louvavam ao Senhor no lançamento das bases do templo, né? Louvai ao Senhor, porque o Senhor é o quê? Porque o Senhor é bom, né?
Então, irmãos, em meio às lutas, os problemas, dificuldades, passaram 70 anos de angústia, no exílio, sofrimento, os remanescentes, aqueles que ficaram lá em Jerusalém, na pobreza, na miséria, sendo saqueados, situação de miséria tremenda, aguda, miséria aguda, mas eles cantavam agora: o Senhor é bom, o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Eles estavam tão maravilhados em recomeçar que eles então louvavam o Senhor e falando da bondade de Deus, da bondade do Senhor, né? Então, irmãos, é preciso no recomeçar, lançando as bases, é preciso fazer as coisas o quê? As coisas corretas, usar os instrumentos certos, né? Para aquilo que vai ser feito, aquilo que vai ser realizado. E outro aspecto da nossa lição de hoje, um outro aspecto também importante, significativo da nossa lição de hoje, é quando nós lançamos as bases, as lágrimas de tristeza são contidas pela alegria do recomeço. Quem nunca sentiu tristeza, quem nunca derramou lágrimas? Vou repetir, o povo sofrendo, né, irmãos? Quanto sofrimento, né? Mas agora estavam vivendo o escritor fala sobre uma explosão de emoção e de alegria. É claro que estava ocorrendo uma mistura de tristeza e alegria. Tristeza, choro, sofrimento, né? A instabilidade emocional, as lágrimas de lembrança de tudo aquilo que tinham vivido, tinham passado, não é verdade? As lágrimas, irmãos, as lágrimas não é evidência de fraqueza. Não, há muita gente que pensa que que a lágrima é uma evidência de quem é fraco. Não. A lágrima é a evidência daquele que tem sentimento, daquele que é sensível, daquele que reconhece a dor e daquele que, de certa forma, está chorando porque está demonstrando com essa atitude de lágrima e de choro que precisa de ajuda, precisa do socorro, né? Do socorro, né? Então o povo chorava porque precisava do socorro, o povo chorava porque relembrava aquilo que tinha acontecido, o povo chorava porque também se arrependia, né? Aproximadamente 500.000 pessoas agora em Jerusalém, aqueles que retornaram da Babilônia e somados àqueles que haviam permanecido lá em Jerusalém. Então, mas eles tiveram uma explosão de alegria. Em meio ao choro, sofrimento, a dor, e vendo aqueles seus irmãos retornarem da Babilônia, tiveram uma explosão, o quê? De alegria. Alegria maravilhosa pôde, de certa forma, conter aquela tristeza anterior. Então, irmãos, creia que Deus está agindo em seu favor, em meu favor, em nosso favor, mesmo em meio às lutas, às lágrimas, ao sofrimento, né? E aí eles cantavam e eles louvavam o Senhor, conforme diz o profeta Ageu. O profeta Ageu foi profeta nesse tempo. E o profeta Ageu diz lá: a glória desta casa será maior do que a primeira. Todo mundo conhece esse verso, porque ele tem sido perpetuado através de uma música, através de cântico. Então, estava dizendo, a glória desta casa será maior do que a primeira. Por que a glória seria maior? Não era simplesmente a glória de um templo majestoso, um templo maior, um templo mais sofisticado, não. A glória desse templo seria maior por duas razões, no meu entendimento. Primeiro, o contexto. O primeiro templo foi construído num tempo de bonança, de tranquilidade. O rei Davi,
orientou, falou, projetou. Salomão então veio construir o templo, e num período de paz, de alegria, de tranquilidade. O primeiro templo foi construído assim. O segundo templo, agora sendo reconstruído, num abafo, num sofrimento, numa dor. Estavam construindo algo que tinha sido destruído, arruinado por causa do pecado deles. A cidade toda em ruína. Então agora a glória desse templo será maior, porque o contexto, porque a situação fazia com que eles entendessem que cada momento, cada pedra, cada parte da reconstrução envolvia algo surpreendente, importante na vida dele, marcante. Estavam reconstruindo alguma coisa que precisava ser feito, reconstrução. Mas a glória seria maior. O profeta Ageu fala sobre isso, é o profeta de Deus, porque é nesse templo reconstruído, é nesse tempo da reconstrução, depois do exílio, depois da dor, depois do sofrimento, depois da mágoa, depois da tristeza, depois do pecado, e em tempo de arrependimento, de reconstrução, esse era o templo em Jerusalém, no tempo do ministério de Jesus. Jesus não entrou no templo construído por Salomão, mas Jesus entrou nesse templo. Então a glória seria maior, porque é o local que Jesus adentrou, né? Ali foi o templo que existiu no tempo do ministério de Jesus em Jerusalém, símbolo da presença de Deus. Tantas coisas Jesus ali falou, Jesus ensinou, advertindo até severamente, né? Quando pessoas estavam fazendo da casa de Deus um lugar mercantil, um lugar de comércio, está lembrando? E Jesus expulsou aquela gente, aquelas pessoas, então, deturpando a questão dos rituais, dos sacrifícios. Então, irmãos, Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor de tudo e de todos. Já caminhando para o final da nossa lição de hoje, lançando as bases para o recomeço na vida do povo de Deus, baseado na história, na atitude da construção, reconstrução do templo. Então o Senhor orientou, né, e ali eles iam construir o altar, o holocausto, né? Deus estabeleceu as festas, não é verdade, irmãos? Coisa linda, né? A gente vai encontrar no Velho Testamento as festas, né? O nosso Deus é um Deus de festa, gosta de festa. Quem não gosta de festa, né, irmãos? Todos nós, nesse tempo de pandemia, não estamos podendo festejar muito. Mas quem não gosta de festa? E Deus estabeleceu várias festas importantes. Por quê? Porque as festas estabelecidas por Deus tinham um objetivo pedagógico também, né? Então Deus ensinou alguma coisa, ensinava alguma coisa. Então uma festa que deveria ser celebrada sempre, então aquilo, além de ser para um reconhecimento do Senhor, do feito do Senhor, além de ser para memorizar, também era um instrumento para que aquilo pudesse interiorizar na vida do povo, no sentido, né? Aquilo que representava aquela festa. Não era festejar por festejar, não era fazer por fazer, né? Não era uma atividade oca, vazia. Por isso que eu tenho dito, já falei para a liderança, alguns líderes, alguns irmãos, né? A questão das atividades. A igreja, a gente não faz atividade, ou não deve fazer atividade por fazer atividade. Pastor, esse mês nós não temos nada marcado, vamos marcar alguma coisa. Não é por quê? Porque o mês não tem que ter marcado alguma coisa? Ou porque tem um objetivo naquela atividade, tem um propósito. O que é? Qual a finalidade, qual o objetivo
daquilo que há de ser feito. Aí se pode fazer, vamos celebrar, vamos ter festa, vamos ter atividades, mas com propósito, com finalidades, né? Então as festas foram restauradas, né? Era importante para ensinar, para perpetuar, para passar para gerações e para uma festa marcar aquele acontecimento de maneira expressiva, né? Festiva, aquilo que representava, né? Então, essa reconstrução, as bases da reconstrução, a prioridade ao Senhor, a soberania de Deus, a soberania do Senhor, os instrumentos adequados, jamais perder o foco. Toda reconstrução na nossa vida, tudo aquilo que nós formos reconstruir na nossa vida, irmãos, nós precisamos fazer como adoradores que nós somos. Não faça, não comece, não recomece algo na sua vida que não seja, acima de tudo, você na condição de adorador a Deus, priorizar o Senhor, fazer as reconstruções que precisam serem feitas, mas jamais esquecendo de Deus nesta caminhada, nesse propósito, nesse objetivo, nesta finalidade. Tá certo, irmão? Então quero terminar apresentando para os irmãos para pensar e agir, conforme diz o nosso escritor de hoje. A lição de hoje, nós aprendemos que quando existe o desejo de recomeçar, o melhor meio é fazer da maneira correta. Repito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É preciso priorizar o Senhor em nossa vida, né? E como demonstração, resultado, uma demonstração pública da prioridade do Senhor, é que eles iniciaram logo reconstruindo o templo, restaurando o altar, né? Então, lançando as bases da reconstrução do templo. Isso era uma demonstração pública de que a prioridade era Deus, não era a vida pessoal dele, não era a vida individual, não era as conveniências e os interesses, tá certo, irmãos? Outra coisa para pensar e agir: Deus usa aquilo que Ele quer ou quem Ele quer para cumprir os seus propósitos, e Ele envia os recursos. Deus usou nação ímpia, rei ímpio, que deu cobertura, Deus deu recursos, né? Devolveu tudo aquilo que eles haviam saqueados quando invadiram Jerusalém, quando eles destruíram o templo, levaram os utensílios do templo de Jerusalém, né? Muitos, milhares de utensílios que eram usados, de ouro e de prata. Estava tudo guardadinho lá na Babilônia durante 70 anos, e agora o povo retorna e o rei devolve tudo isso para o povo. Então, irmãos, recomeçar, precisamos pensar nas bases desse recomeço, porque acima de tudo, irmãos, acima de tudo, a melhor forma de recomeçar alguma coisa é fazendo da maneira certa, da maneira correta. Deus nos abençoe. Amém.